Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui gravando vídeo para o canal, dessa vez para falar sobre a grande vitória do Flamengo. O Flamengo que ganhou de 8-0 contra o Vitória nessa última rodada do Brasileirão. O jogo que aconteceu ontem na segunda-feira, dia histórico para o futebol, né? Afinal, o Flamengo fez a maior goleada na era dos pontos corridos no Brasileirão e foi um resultado histórico. Diga-se de passagem, até então, o jogo que tinha sido a maior goleada, se não me engano, era do São Paulo contra o Paysandu, né, o time que eu torço também, 7-0. E o Flamengo quebrou esse recorde, né? Recorde que o Flamengo também vem impondo para ele mesmo, que vem enfrentando vários times no Maracanã, diga-se de passagem, e vem fazendo boas vitórias. Ganhou, se não me engano, de 5-0 contra o Corinthians, ganhou de 6-0 contra o Juventude, agora 8-0 contra o Vitória, e esse Flamengo vem dando o que falar. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes que eu escrevi aqui. Primeiramente, foi as atuações individuais brilhantes que teve nesse jogo. Vale ressaltar que o Samuel Lino, né, que foi um jogador que ainda não havia sido marcado um gol dele nesses jogos, agora teve o gol, teve 2 gols e 3 assistências nesse jogo. Samuel Lino que foi bastante elogiado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva, falando que realmente ele foi barato para o Flamengo, né? E vale lembrar que o Samulino quase havia feito uma negociação com o Napoli, né? Tava se negociado, só que ele preferiu vir aqui para o Brasil, pensando também em seleção brasileira, quanto também outros motivos pessoais. Mas o Samulino ia para um time que ganhou o campeonato italiano, o Napoli, que é um grande clube, né? E ia disputar Champions League. Então, ele abriu mão disso para viver algo aqui no Brasil, jogando no Flamengo, que é um dos maiores times aqui do Brasil também. E outro ponto importante também é do Pedro. Pedro que teve um hat-trick, né, ontem. Fez um belo gol, acho que vai ser um dos gols mais bonitos que teve nesse Brasileirão. Para quem assistiu, viu o golaço do Pedro, né? Pedro que também foi muito elogiado pelo Felipe Luiz. E é um ponto a se ressaltar, porque o Pedro, algumas das vezes ele joga no banco, outras vezes ele começa como titular, ou então vai entrando ao decorrer do tempo. Tem tipo uma troca entre ele e o Bruno Henrique. E acho que desde o momento que teve aquela conversa com o Felipe Luiz e também a exposição do Felipe Luiz, né? Que eu acho que ele não errou, realmente o Pedro. Tanto que o elenco estava com o Felipe Luiz, né? Eu acho que se fosse algo de sacanagem, seria só o Felipe Luiz, mas ele mostrou que realmente se o Pedro estiver bem, ele vai jogar, e se ele estiver se esforçando, ele vai jogar. E ontem o Pedro jogou muito bem, fez uma atuação brilhante. Para mim, o Pedro, se ele continuar dessa forma como ele está, jogando bem, com minutos e tudo, é um cara que eu acho que o Ancelotti deve ficar de olho para convocar no futuro. E no final, vale se ressaltar aqui de um jogador que, para mim, é o melhor jogador sul-americano que joga aqui no Brasil, que o nome dele é De Arrascaeta. O cara é fera, o cara joga muito. Também foi meio que o maestro dessa orquestra, né? Ele que ditou o ritmo, ditou o jogo, ditou tudo o que aconteceu durante o jogo de ontem. E o Arrascaeta é um jogador muito importante para esse time, um jogador que ainda tem muito a mostrar, não só aqui no futebol brasileiro, mas também pelo Flamengo, quando ele está com a saúde em dia, né? Quando está jogando bem, saudável e tudo. E ele mostrou ontem mais uma vez. Outro ponto aqui que eu havia destacado é o contexto do impacto desse jogo, porque com a vitória de ontem eu vi que o Flamengo ele chegou a 46 pontos em 20 jogos. É uma média aí muito importante, diz muito do que
o Flamengo não perde, né? O Flamengo ganha muito e perde pouco e empata pouco também. E tem uma diferença absurda entre os outros, assim, quando digo na questão de competitividade no Brasileirão. A gente vê outros times como Palmeiras, Cruzeiro. Eu acho que o Bahia está fora dessa lista, não só porque é, o Bahia está disputando, mas eu digo que eu acho que a disputa vai ficar entre esses três times. O Cruzeiro ali como um time que não pode se dizer que é surpresa, mas de certa forma não acharia que estaria brigando no topo da tabela logo nesse início de ano, mas tem elenco para isso, né? E o Palmeiras, como todo ano, disputando para papar alguma coisa. E no geral, o que eu tenho para falar sobre essa parte aqui que eu tinha colocado já no final é para falar sobre a forma de como o elenco tá fechado com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que falou muito sobre essa parte dos seus jogadores, dele não poupar jogadores, né? No fim das contas, são vários jogos e o ritmo é intenso, o calendário é intenso. Mesmo numa segunda-feira, no Maracanã e tudo, o Felipe Luiz jogando com grande parte dos seus titulares. E uma coisa que a gente tem que se atentar é que o Flamengo ele joga muito bem, né? O Flamengo joga muito bem, não só defensivamente, mas também ofensivamente, quando o assunto é sobre ataque. E no final, mostra também como o trabalho do Fábio Carilli, né? Fábio Carilli, que era treinador do Vitória, resultou em mais uma demissão nesse Brasileirão. Fábio Carilli, que é um cara que não, para mim, eu acho que no contexto atual de futebol, ele não é um cara que tem ideias de jogo que pode ajudar qualquer time, né? Porque dá de ver como ele tratava o Santos na Série B. O Santos tinha vezes que estava com uma vantagem e levava a virada no final. E isso eu acho que é a forma de como o Fábio Carilli treina times, cuida de jogadores, ou não cuida, né? É algo muito estranho. Mas é isso aí, pessoal. Acho que no final não tem muito o que falar. O Flamengo joga muito. Eu acho que a gente ainda vai ver várias e várias vezes o Flamengo impondo o jogo, impondo marcação, impondo ofensividade e fazendo vários gols. Isso aí, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, comenta o que você achou desse jogo e do vídeo e se inscreve. Até mais. Tchau.